Pode se sentar, meus irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui, né? Obrigado, pastora Sônia, pastor Vanderlei. Glória a Deus. Por mais uma oportunidade. Quero agradecer seu Inácio, que veio comigo, trabalha comigo, aceitou o convite, glória a Deus. Os visitantes, a irmã ali, Deus abençoe, minha irmã. Mais algum visitante que eu não enxerguei aí, né? Deus abençoe, fique à vontade, né? Mateus e a Natália já é da casa, né? Mateus, sabe o que eu vejo? Eu enxergo o Mateus ali naquela bateria. É tão bom, né, irmãos? Ter amigos, ter uma família. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, que esse dia eu preguei aqui, eu disse uma frase, eu carrego ela comigo. A frase é a seguinte: pode ser, quem sabe, talvez eu esteja errado. Então toda vez que eu prego para alguém, faço alguma coisa, eu tenho mais cuidado. E ao ministrar a palavra aqui, seja eu ou qualquer um, é natural, é normal você aí discordar de alguma coisa. Normal. Por quê? Eu vou te explicar. Porque nós temos a nossa linha de pensamento, nós temos nosso ponto de vista. Por exemplo, eu já ia chamar, existe arminiano, existe calvinista. Eu tenho uma linha de pensamento, eu tenho um ponto de vista, mas pode ser, quem sabe, talvez eu esteja errado. Alguns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, mas eu tenho uma linha de pensamento, pode ser, quem sabe, talvez eu esteja errado. Porém, é natural alguém discordar, não concordo, o que ele falou, tal, porque nós não vamos aceitar 100%. Mas não é pelo Espírito, irmãos, só é pelo Espírito quando está baseado na palavra de Deus. Quando a sua base for a palavra de Deus, aí sim, irmãos, não tem como contestar, está escrito, está aqui. E essa semana eu sentei com um rapaz, e a gente teve 2 horas, e ele fez perguntas para mim. Ele perguntou para mim: por que você foi para a evangélica? Eu disse: nós temos 2 horas, né? Então senta aí, meu amigo, que você vai ouvir. E aí eu bombardeei ele com a palavra de Deus. Chegou uma hora que ele ficou tão travado, tão quieto, tão travado, que ele não teve mais o que dizer. E eu disse exatamente para ele assim: pode ser, quem sabe, talvez eu esteja errado, mas as escrituras é inerrante, infalível, imutável. Não erra. Então, se eu estou falando com você, eu estou citando o que está escrito. Eu disse para ele, porque o que é normal para você, para mim não é, meu irmão. O que não te incomoda, me incomoda. É porque você não teve um encontro ainda. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando provar dele, meu Deus do céu, não quer mais outra coisa. Então, daquilo que eu vou ministrar hoje, pode me corrigir, irmão Wilson, irmão Deco, pode me corrigir, os irmãos teólogos aí, que são muito mais estudados que o pastor Tiago. Abre a sua Bíblia comigo, Salmos de Davi, 139. Não, só esse salmo já me arrepia, irmão.
Já faz um tempo que a Gabi, minha filha, fala assim, prega sobre Davi, prega sobre Davi. Eu falei, mas filho, eu tenho que ser inspirado, não é assim. Não. Aí hoje chegou o dia, falei para ela, vou pregar sobre o seu preferido, né? Depois de Jesus, é lógico. Salmo 139. Talvez eu demore um pouquinho mais hoje, mas irmão, me ajuda. Vocês me ajudam assim, ficando no lugar? Não conversando, não levantando. Se você levantar, vai ser totalmente compreensível. Eu só vou parar a mensagem e seguir você com os olhos assim. Brincadeira, irmãos. Pode levantar, sim. Mas ouça com atenção. Diz assim: nós nem oramos, né? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Ô Senhor, como nós precisamos do Senhor. Como nós somos dependentes do Senhor, como nós, Pai amado, almejamos a Tua presença. Fale conosco, mais uma vez, segundo as Suas Escrituras, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Versículo 1: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Todo domingo eu chego assim, ou junto com o grupo do louvor, ou um pouquinho depois deles. Domingo passado eu cheguei junto com um casal, a Júlia e o Samuel e a Júlia, e aí ao descer do carro, eles também desceram do carro, e aí eu conversei com eles, nossa, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, e conversando com eles, aí deu um relapso assim, sabe quando eu olho para a Júlia e vejo ela gestante, e naquele momento eu parei, e parece que o reino espiritual para e faz um turbilhão na mente, e naquele momento começou a nascer essa mensagem, que eu olhei assim, abracei eles, desci a orar, e na oração comecei a falar com Deus, Senhor, coisa linda, Senhor, que perfeição, uma vida dentro de outra vida. Eu sou leigo para falar disso, eu sei que o cordão umbilical é ligado à placenta, talvez se a Luciana estivesse aqui, ela dava uma aula sobre isso, mas eu fico imaginando que a Júlia pode tomar 5 litros de água, não vai afetar a criança, não vai prejudicar a criança, não vai afogar. Eu fico imaginando assim, o poder de Deus e a perfeição de Deus. Coisa linda. E aí falar de Davi e falar desse salmo é um desafio. Antes do Salmo 139, nós sabemos que Davi lá atrás, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, eu achei interessante que quando o profeta Natan chega em Davi e começa a falar tudo o que você sabe, mas deixa eu resumir, começa a dizer assim, ó Davi, Deus falando na boca do profeta, eu te dei o trono, te dei mulheres, eu te dei ouro, prata, eu te dei nome, eu te dei vitórias e guerras, eu te dei tudo. E se isso fosse pouco, me impediria mais, eu te acrescentaria mais. Por que feriste Urias? A espada não se apartará da tua casa. As tuas mulheres eu darei aos teus soldados ao sol do dia. Davi, tu vai morrer, Davi.
E aí o capítulo 12, o versículo 13, tem uma frase que toca a Deus. Davi disse assim: pequei contra o Senhor. Na mesmo instante, Deus na boca do profeta fala: pois bem, Davi, teu pecado está perdoado. Nós seremos sempre perdoados, porém as consequências. Morre Aminon porque cometeu incesto, ou seja, abusou da própria irmã Tamar, ou seja, fez isso. Absalão, o filho mais velho, mata Aminon, morre um filho. Absalão persegue Davi, o general Joabe mata Absalão, segundo filho. Adonias quer assumir o trono no lugar de Salomão, Salomão mata ele, terceiro filho. A criança morre, não tem uma nomenclatura, mas era filha de Davi e Batseba. A criança morre, 4 filhos. A espada não se apartará da tua casa, Davi. Sabe o que é interessante? É que ao pecar, ao sair no terraço, na varanda, ver a mulher, cobiçar, chamar, coabitar com ela, enganar o marido, embebedar o marido, você sabe a história, fazer tudo isso, ocultar o seu pecado, e aí ficar, alguns historiadores dizem que ele ficou um ano ceando, um ano celebrando, um ano festejando a Páscoa, as festas, um ano, ninguém sabia, mas há um Deus no céu. Nós não podemos evitar tanta tragédia, irmãos, apenas com uma confissão. Mas não é confessar diante de Deus: Senhor, então eu estou fazendo isso, aquilo, o Senhor sabe, né? Deus, tu sabe, Deus conhece, Deus sonda, tu sondas e tu conheces, Deus sabe. Então nós podemos evitar, sabe de que jeito? Provérbios vai falar, 13:28 ou 28:13, está na Bíblia e vai ler, por favor. Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem que confessar, irmãos, tem que chamar os pastores e eu estou confessando porque me ajuda, eu não vou fazer mais, porque a confissão gera o arrependimento toca o coração de Deus, e aí as coisas acontecem. Davi poderia ter evitado tanta tragédia, mas ocultou o seu pecado. Aí Davi escreve o Salmo 51, que é uma oração: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi agora começa a compreender sobre os atributos de Deus. É sobre os atributos de Deus que eu quero pregar. E, irmãos, meu Deus do céu, que coisa difícil, pastor. Dentre mais de 60, eu vou pregar um. E foi difícil. Aí Davi começa a entender sobre os atributos de Deus. Sabe como Deus está em todos os lugares? Como vai esconder alguma coisa de Deus? Se fazer sua cama lá no céu, Ele está no céu, Ele está no abismo, Ele está no profundeza dos mares, Ele está. Deus, grave isso, Deus está em todos os lugares, inclusive aqui nesta manhã. Só que sabe o que eu pedi para Deus? Se me ajuda a pedir? Deus não se manifesta em todos os lugares. Hoje eu pedi a manifestação de Deus. Como eu preciso. Como nós precisamos da manifestação de Deus.
Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Então falar de onipotência, onisciência, onipresença, não tem coisa que Deus não possa fazer por você. Não tem lugar que você vá que Deus não esteja. Davi começa a entender os atributos de Deus e escreve o Salmo 139. Mas do Salmo 51 ao 39, como Davi compreende os atributos de Deus. A primeira menção do atributo de Deus vai falar lá em Gênesis 17, que Deus aparece a Abraão e Deus fala assim: Abraão, eu sou o onipotente. No hebraico, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Onipotente. Você imagina, nós estamos aqui, mas eu quero transmitir para você bem raso mesmo, sobre o poder de Deus, o Deus que nós servimos, o tamanho do poder de Deus que nós servimos. Ter todo o poder significa ser capaz de fazer qualquer coisa. Deus é capaz de realizar qualquer coisa, irmãos. Não tem coisa que Deus não faça. Exemplo: poder sobre a morte. Meu Deus. Um amigo de Jesus morre. Só que ele fica 4 dias morto. 4 dias. Agora Jesus vai orar a Deus, ao Pai, e vai dar uma ordem. Aí a nossa mente limitada fica pensando: como é que foi, né? Como é que foi isso? O espírito já tinha saído, a alma já tinha saído, o corpo estava lá em decomposição, as bactérias, os vermes comendo. De repente, uma ordem: Lázaro, sai para fora. O espírito nos céus, ele dá um jeito de vir para a terra e entrar no corpo de novo, a alma volta, os vermes desaparecem, os bichos começam a sair, e agora Lázaro levanta, por uma ordem de um poder inimaginável, e sai para fora. Poder sobre a morte, aleluia, o nosso Deus. Poder sobre os demônios. É chegado a uma cidade, Gadara. É chegado a uma região de 10 cidades, Decápolis. Chega numa cidade chamada Gadara. Há um homem que ninguém podia com ele. Todos tinham medo dele. Ele andava pelos sepulcros, ele feria, nada segurava, correntes, nada. 6.000 demônios, uma legião, estava dentro dele. Jesus dá uma ordem. Arrepiado com o poder de Deus. Sai dele. Senhor, viesse nos atormentar antes do tempo, se prostra diante de Jesus. 6.000 demônios, o inferno inteiro se prostra diante do nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele nos sonda e nos conhece. Os demônios entram nos porcos, os porcos se precipita, morrem todos, mas uma ordem foi dada, e todo principado e potestade tem que recuar, tem que obedecer. Poder sobre os demônios, poder sobre as doenças. Você imagine, um leproso, não tinha cura, de repente vai até Jesus, e Jesus só fala assim: ó, volta lá e mostra para o sacerdote. Ele está voltando e está sendo curado no caminhar. Paralítico, ele só pergunta para o paralítico: tu crê? Só acredita? Sim, então levanta e anda. A mulher do fluxo de sangue só toca nele, ele não diz nada, ele não fala nada, mas o poder é tanto que é na roupa, é a unção de
Deus é tanto poder, que é na roupa, que é no lenço, que é na fala, que é na palavra, que é no hálito. E o poder é tanto que ela toca, ela é curada instantaneamente. Poder sobre as doenças. Uma só ordem, elas desaparecem. Poder sobre a natureza. Eu imagino Deus dizendo ao dilúvio: águas, recuem. Como foi desaparecer tanta água? Se nós for pensar, fica meio doido, né? Esse nosso Deus é maravilhoso. Poder sobre a natureza, irmão. Ele disse assim: vento. O vento diz: pronto, Senhor, acalma. Mar, sim, Senhor, se aquieta. E houve uma bonança. Meu Deus do céu, é esse Deus que eu sirvo, que você serve. Talvez você vai sair daqui hoje com a fé lá em cima, dizendo: eu sirvo um Deus de todo o poder. Poder sobre os 4 elementos: fogo, terra, ar. Fogo, água, terra e ar. Imagina. Ter poder, meu Deus do céu. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus disse assim: fogo, perca o poder agora, que agora você não tem mais poder, porque está aqui quem tem mais poder que você. Então, baixa a bola aí, não queime meus servos. E o fogo só dançando e passeando com eles na fornalha, 7 vezes mais. Poder sobre o fogo. Poder sobre a terra. Nasça as árvores. Produza os frutos, produza as plantas. Poder sobre o vento, poder sobre os 4 elementos. Uma demonstração máxima do seu poder é a criação do cosmo. Irmãos, meu Deus do céu. Deus do nada criou todas as coisas, criou o cosmo. Há uma palavra latina que ela quer dizer, ela diz ex nihilo, do nada criou tudo. Dá para imaginar que é isso? Ele cria galáxia, ele cria a lua, o sol, as estrelas, os oceanos, os mares. Ele cria com o poder da sua palavra. Do nada ele criou tudo com o poder da palavra. E na força do seu poder, ele sustenta o universo. Esse é um atributo de Deus. Onipotência é apenas um. Eu ainda vou pregar a onisciência e a onipresença. Com uma só palavra ele faz todas as coisas. Salmo 135, 6. Se quiser colocar, pode colocar. Mas tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus, na terra, nos mares, em todos os abismos. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Ele vai querer fazer algumas coisas nas nossas vidas desta manhã. Se você acreditar, e aí no seu coração, e pedir a Deus em pensamento, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Jeremias 32, 17. O Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus, a terra, com teu grande poder. Mas tem uma coisa, Deus só faz aquilo que está de acordo com a sua natureza, com a sua justiça, com a sua retidão. Não vai fazer a oração doida que Deus não faz, não. Deus não contradiz a si mesmo. Deus pode mentir? Não.
é contrário ao seu ser. Deus pode ser injusto? Não, é contra a sua natureza. Ele é todo poderoso, Ele é perfeito, irmãos. Não dá para trocar com Deus, não dá para fazer joguinho com Deus. Ou é transparência, confissão, arrependimento, ou não tem negócio. Existem algumas evidências científicas. Irmãos, eu faltei na aula de ciência, mas tomara que você não faltou. O universo não é infinito, sabia disso? Infinitude é um atributo que só Deus tem. O universo tem bilhões, 90 bilhões de diâmetro de anos-luz. 90 bilhões de diâmetro de anos-luz. Agora a NASA vai fazer uma nave espacial para atingir a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz? Não faltou na aula. 300 mil quilômetros por segundo. Dá para imaginar isso? Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Um segundo é ir daqui nos Estados Unidos 10 vezes e voltar, e voltar, e voltar. Um segundo. A velocidade da luz. E aí, 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade. Nesta velocidade, de ponta a ponta do universo, essa nave vai levar 90 bilhões de anos para atingir de uma ponta na outra o universo. A Bíblia diz em Isaías 40:12 que Deus mede a palmo. A palmo, irmãos, a grandeza de Deus, a imensidão de Deus. A Bíblia fala que os céus dos céus não contemplam o Senhor, a casa de Deus não cabe Ele. Deus mede a palmo o universo, irmãos. Tem o universo, tem os multiversos, né? Que é um universo num conjunto de universos. Imagine tudo isso, universo, multiverso. Para Deus é um grão de areia. Tamanho poder, onipotência. Você acha que Ele não está contemplando a gente aqui nesta manhã? O que nós queremos de Deus? 2 palmos. Pronto, Deus mediu o universo. 90 bilhões de quilômetros de anos-luz. Porque Ele é todo poderoso. E Ele nos sonda e nos conhece. Existem bilhões de estrelas, irmãos. Bilhões de estrelas. Talvez mais que os grãos de areia. Salmo 147:4. Conta o número das estrelas, chama todas pelo nome. Meu Deus do céu. Mas Ele não só chama, elas se apresentam a Deus, sim, Senhor. E elas se apresentam diante do Senhor, mas Deus não sabe só o nome, Deus sabe a posição, o tamanho, a glória delas. Deus sabe a maneira como elas se comportam, Deus sabe onde elas estão. Deus é todo poderoso. Existem 3 oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico. Imagine comigo a quantidade de água, é mais água do que terra. A Bíblia diz, Isaías 40, que na concha da sua mão está lá os 3 oceanos, que se Ele jogar para cima evapora. Na concha da mão, 3 oceanos. Eu estava estudando, eu ficava, meu Deus do céu. Eu tenho que
Eu tenho que pregar mais sobre milagres, Senhor, porque o Senhor é todo poderoso. Eu tenho que orar mais sobre os enfermos, porque o Senhor é todo poderoso. Senhor, eu tenho que falar desta grandeza, que o Senhor é todo poderoso. Tamanho poder, onipotência. Bendito Deus. Salmo 139, Davi começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece. Como que um Deus todo poderoso não vai nos conhecer? Mais fácil confessar mesmo, irmão. É mais fácil se rasgar diante de Deus. Senhor, não presto. Sabe o que ele vai falar? Eu sei disso. Senhor, nos sonda, nos conhece o nosso coração. Davi, agora do Salmo 51, ele vai, depois você pode ver do Salmo 51 até o 139, ele vai só adorando, só reconhecendo os atributos de Deus, só contemplando. E aí ele começa a oração dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece. Será que nós podemos fazer esta oração hoje, irmão? Se Davi tivesse nesse nível aqui do Salmo 139, ele não estaria no terraço, irmão, presta atenção, vendo coisa que não devia. Ele não foi para a guerra, mas ele estaria de joelho, dizendo: Senhor, o meu exército está em guerra, e eu não pude ir, mas infinitamente maior e melhor do que eu, é o Senhor que tem que estar na batalha. Então vai na nossa frente, porque eu me coloco como intercessor e rei por aquele povo. Davi pecaria, irmãos? Davi olharia? Davi desejaria? Se Davi tivesse no nível de dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O meu é forte. Imagine falar para Deus que tu sabe todas as coisas. Senhor, pode me sondar. E se algum caminho mau, meu Deus do céu. Que oração, irmãos. Se Davi tivesse orado assim lá, sabe o que Deus falaria? Se Davi tivesse orado assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Deus diria: tem sim, Davi, tem sim. E o que é, Senhor? É os teus olhos e o teu coração, e vai para o joelho, para você vencer essa batalha. Primeira batalha você tem que vencer. A sua primeira batalha não é lá, Davi, é aqui. É aqui. Então vença a primeira batalha a interceder por aquela, porque aquela eu guardo, mas o seu coração, Davi, tem que estar voltado a mim, Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele não força ninguém. Os calvinistas vão me matar, né? Nós temos o livre-arbítrio, irmão. Deus só está sondando. Deus só está nos contemplando. Coloca para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Davi poderia ter evitado muitas tragédias. Será que nós vamos esperar o pior acontecer?
Será que nós vamos ficar ocultando? Pastor não sabe, está tudo certo. Pastor não sabe, está tudo certo. Não dá para esconder de Deus. Não dá para manter uma máscara a todo tempo, não dá. Hoje Deus nos despiu aqui nesta manhã. Hoje Deus colocou um raio-x, irmão, meu Deus do céu. Talvez a nossa oração dizer: Senhor, ninguém viu, mas o Senhor viu, então, a primeira coisa que eu peço é perdão. A preocupação de Davi agora, estando neste nível, depois de sofrer tanto, irmãos, perder 4 filhos, mas sofrer tanto, mas sofrer demais, Davi entra nesse nível de reconhecer a grandeza, os atributos de Deus, de reconhecer a Deus. Ele vai orar, ele vai falar assim: sonda-me e me conhece. Aí ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi já é outro Davi. Aí ele vai falar assim: vê se há em mim algum caminho mau, que o Senhor tudo vê, porque não dá para esconder nada do Senhor, mas vê se há em mim alguma pontinha que me afasta do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E olha a preocupação de Davi: guia-me pelo caminho da eternidade. Eu não sei você, mas nós estamos tão perto da eternidade, e se você não atentar para isso, você vai ficar ocupado com tantas coisas, e você vai ficar distraído com tantas coisas, que a eternidade para você vai ser simplesmente uma coisa normal. Davi agora vai falar assim: guia-me pelo caminho da eternidade. A preocupação de Davi não é mais com guerras e conquistas. O maior rei de todos os tempos, o rei que nunca perdeu uma batalha, o maior rei idolatrado pela nação, o maior rei em estratégia de guerra, o maior rei em todas essas áreas. Davi não está nem preocupado mais com riquezas, que cada guerra que ganhava tomava o ouro do inimigo. Davi estava enriquecendo muito, não está preocupado. A preocupação de Davi era: guia-me pelo caminho da eternidade, é para lá que eu quero ir, aleluia, é para o céu que nós queremos ir. Não se preocupe muito com a sua vida cotidiana, que te leva mais longe de Deus do que perto. Quero ler alguns versículos para você. Nossos irmãos lá vai colocando para nós, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Vai ter um tratamento, vai ter um acerto de conta. Na nossa linguagem, vai ter o boleto. Todas as coisas estão transparentes. Deus enxerga, irmãos. A visão de Deus ultrapassa o universo. Jeremias 23, 23 e 24, por favor. Versículo 23 e 24. Capítulo 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém
em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Porventura, não enche ele os céus e a terra. Como nós vamos esconder algo de Deus? Segunda Crônica 6:18. Aí a gente vê a imensidão de Deus. A gente vê que o céu não pode contemplar a Deus, a grandeza de Deus. Aí Salomão está edificando o templo. Aí Salomão faz uma oração. Aí Salomão vai dizer assim: mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus, 3 céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Senhor, como que o Senhor vai caber aqui? Senhor, o céu não contempla o Senhor. Me explica isso, Deus, eu não consigo compreender, a minha mente é pequena demais. Como que o Senhor, de tamanho poder, tamanha grandeza, imensidão, vai caber nesse templo? Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito. Começou a dar um nó na cabeça do profeta, do rei Salomão. Espera aí, ele habita com um contrito, com um abatido, com um arrependido, com aquele que confessa. E para finalizar, João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aí entender a imensidão de Deus, o poder de Deus, fazer morada em nós, só por Cristo Jesus. Só esse Deus que é todo poder, o céu não pode contemplar, o céu não pode contê-lo. Ele pega os oceanos na concha da mão, ele mede o universo a palmos, ele domina o universo, o multiverso. Irmãos, tudo que eu disse para você aqui, se a pessoa não compreender que o Senhor está à porta e bate. Nós temos um senhor que trabalha com a gente, seu Inácio, o Paulo. Eu cheguei nele essa semana e disse assim: Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quanto tempo está resistindo o Senhor, meu irmão? Ele é do tempo do Bispo Antônio, do Almeida, pastora Carme e tal. Ele tem 72 anos. Ele é um senhor, conhece a Bíblia. Eu estou lá lendo a Bíblia, e aí ele vem. Eu falo: Paulo, chega aqui, me ensina aqui. E ele começa a falar e tal. Toca um violão, nunca vi ninguém tocar, mas todos os dias eu tenho uma palavra para ele. E às vezes é dura, às vezes é do tipo: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque está fora? Porque se afastou? Nem anjos, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem o porvir, nem o presente, nada, está dizendo nada, ninguém, nada, porque se afastou. Então às vezes a gente tem muita intimidade, e essa semana eu disse para ele: eis que o Senhor está à porta. Vai resistir o Senhor há quanto tempo? Quanto tempo vai
Porque uma igreja chamada Laodiceia estava resistindo a Jesus, e Jesus estava por lá de fora batendo, dizendo: ei, alguém me ouve? Como eu desejaria entrar e ceiar com vocês, como eu desejaria entrar aí e conduzir o culto, mas a igreja estava fechada. A minha pergunta é: quem que ele estava adorando lá dentro? Se Cristo estava por lado de fora, pastora. Talvez o seu coração, o meu coração está fechado para o Senhor. Talvez você até deixe o Senhor entrar assim, meio tímido e tal, mas tem um cômodo ali, que o Senhor fala ali: não mexe ali não, Senhor. Porque se o Senhor entrar, Ele vai mudar tudo. Isso é transformação. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, quando Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, Jesus está dizendo assim: eu quero fazer morada. Irmãos, eu vou falar uma coisa, não se escandalize. Às vezes Jesus só nos visita. Nós somos visitados pelo Senhor aqui nos cultos, muito bom. Mas quando o Senhor entra e faz morada, olha a conduta. Você acorda, você fala com Ele, você o adora, e você anda no seu trabalho, e você diz: Ele mora dentro de mim. Então não tem lugar para palavras torpes. Então não tem lugar para roda de escarnecedores. Então não tem lugar para piadinha. Ele mora dentro de mim. Eu vejo lá no trabalho, e eu disse isso para o rapaz que eu estava pregando, eu disse para ele assim: rapaz, Cristo mora dentro de mim. Eu tive um encontro com Ele, é coisa que você não teve, então você não entende. Eu estou tentando te explicar, mas você só vai entender na essência, e tendo um encontro, provar e ver de que o Senhor é bom. Você não provou ainda. Quando você provar o que eu provei, porque ele, antes disso ele tinha me chamado de fanático. Pô, você é fanático. Eu estava com a Bíblia, aí eu disse para ele assim: mas você sabe o que é fanatismo? Fanatismo é uma prisão. Meu Deus, a liberdade. Eu sou livre em Cristo. E isso não me ofende, cara, chamar de fanático. Eu acho que eu estou lendo pouco, eu tenho que ler mais. Aí eu comecei a explicar para ele o que realmente é Cristo morar em nós. O que é, meu amigo, o que é normal para você, para mim não é, porque Ele mora em mim. Eu não vou ferir a sua santidade com as minhas palavras top, não. Eu posso renunciar, eu posso não falar isso, eu posso não estar em tal roda, eu posso testemunhar a Cristo aqui no meu trabalho. Eu posso, aleluia, porque Ele não me visita, Ele mora dentro de mim. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo no coração de muita gente aqui. Desculpa, irmãos, eu tenho que ser profeta e tenho que ser sincero. Você só é visitado por Jesus. Ele tem que morar dentro de você. Aí a conduta é diferente. Tem que ser, o meu chefe disse: você é diferenciado. Eu disse: é porque Ele mora dentro de mim. Não tem nada a ver comigo, cara. Eu era pior. Ó, o Jair me conheceu, cara. Jair me conheceu. O Deco Dantas, Sandro, como você preferir, ele tinha medo de mim. O André que está lá, o André me conheceu. Nós brigamos, né, André? Nós brigamos, nós se agredimos. Eu estou falando para você. Minha esposa me conhece, o Sandro mais ou menos, o pastor Renato mais ou menos, mas o Jair, o André, o Deco, irmãos. Agora Jesus veio morar dentro de mim, a conduta é outra. Lá no serviço tem um rapaz que ele chama Marcelo. O Marcelo é motorista.
Quando eu entrei, ele não sabia que eu tinha se convertido e tal. Ele falou para os 3 ou 4, assim, cara, esse cara é terrível, toma cuidado com esse cara. Esse cara é um covarde. Eu andava de bandinho com o Jonabe, com a turma. Irmãos, eu batia em gente, eu roubava velho. Deixa eu parar. Irmão, mas Jesus veio morar em mim. Aí ele foi falar para um rapaz. Um rapaz falou assim: mas é o mesmo cara que você está falando? É ele, o Isaías, é ele mesmo. Ele. Mas faz o seguinte, conversa com ele. Aí Deus me deu a oportunidade de eu ir no carro junto com ele, e ele me levar até o serviço. E aí Jesus morando dentro de mim, Jesus é agora. E eu comecei, Jesus é bom, aleluia. Aí eu pensei em louvar, falei, daí ele vai desviar, é melhor não louvar não. Aí comecei a pregar para ele, pastor. Ele olhou assim, não é o mesmo não. Aí, antes de descer, eu disse: Marcelo, aquele Isaías desceu as águas, nasceu um novo Isaías. Só que em tudo isso, eu comecei a aprender, e Jesus me visitava, eu ficava feliz. Mas quando eu abri meu coração, Ele entrou, irmão. Eu só quero anunciar Ele. Jesus é bom. Diabo não presta. Ele transforma, Ele faz morada, Ele prepara para levar para um céu de glória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Grupo de louvor. Se alguém ouvir, ele está dizendo: ei, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alguém ouvir, aleluia, tire o comichão dos ouvidos. Eu profetizo que caia por terra hoje toda cegueira espiritual, caia as escamas por terra, e hoje enxergue que sem Jesus não dá. Abra o coração para Ele fazer morada, porque se Ele fazer morada, a conduta é diferente, o andar é diferente, as palavras são diferentes, porque Jesus está à porta. Davi, meu sobrinho, e se Ele entrar no seu coraçãozinho, você vai ser um grande homem de Deus. Abre o coração, Senhor. Abre o coração, Senhor. Ai, eu sinto Deus.